Fala galerinha que se inscreve aqui no meu canal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui é o canal 3ml, que é a sua dose semanal de filosofia, literatura e teologia, ok? E enquanto eu estava pensando em qual conteúdo produzir aqui para compartilhar com vocês, me veio a ideia de fazer um devocional diário, ok? Então, todas as manhãs, por volta das 7 horas, eu vou liberar um vídeo e a ideia é para que você, no comecinho do seu dia, faça essa reflexão espiritual, tá bom? O que mais importa na nossa vida cristã é a constância e a fidelidade. Eu tenho aprendido que a religião cristã, ela é um cultivo. Então, nós não podemos esperar que de um dia para o outro nós sejamos as pessoas mais corajosas ou mais cheias de fé entre o nosso meio. Se a espiritualidade é um cultivo, diariamente nós precisamos semear aquele campo, né? Esperar que ele cresça até que se torne de fato uma grande árvore, como a parábola que Cristo nos conta sobre o grão de mostarda. Nossa fé também se dá desse modo. A semente não cresce instantaneamente. Ela precisa ser cultivada. E do mesmo modo, a nossa espiritualidade. E para nos conduzir nesses estudos, eu gostaria de introduzir a vocês a imitação de Cristo, que é um clássico da espiritualidade cristã. Então, eu não estou inventando nada de novo. O que nós vamos fazer aqui é ler trechos da imitação e compartilhar e refletir e utilizar como uma fonte de meditação para o nosso dia, tá bom? A grande verdade é que se nós meditarmos diariamente e nos aplicarmos nisso, depois de alguns meses, depois de alguns anos, nós estamos cada vez mais plenos de vida, ok? Então, a imitação será o nosso livro utilizado. Eu considero importante trazer a vocês uma rápida introdução sobre a obra. Então, a imitação de Cristo, ela é tradicionalmente atribuída a Tomás de Kempis, ok? Ele foi um homem que escreveu bons tratados espirituais na época e, pela semelhança dos seus escritos com a imitação, atribuíram a ele, ok? A autoria deste livro. Esse livro foi escrito entre 1370 a 1450, a gente não sabe a data ao certo, ok? Mas é um período bem conturbado na igreja, né? Já tinha passado pelo cisma no Ocidente, que foi o cativeiro de Avignon, que é uma grande confusão na história. Já tinha passado por vários problemas morais e espirituais dentro da igreja. E já tinha ocorrido também a peste negra, okay? Que já tinha matado mais ou menos 1/3 da população europeia. Então, era um tempo de profunda crise na civilização e a resposta de Tomás de Kempis na imitação é: se nós não conseguimos mudar o caos que está ao nosso redor, o mínimo que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos, interiormente. Então a imitação é de fato esse cultivo da vida interior, da espiritualidade cristã propriamente, ok? Então, espero que vocês se engajem nisso, se apliquem, ok? A ideia é gerar realmente frutos espirituais para todos nós, tá bom? E sem mais delongas, vou começar aqui em Tomás de Kempis, no capítulo 1, no livro 1, ok? E o capítulo 1, eu vou disponibilizar o conteúdo trecho aqui no vídeo, tá? Então você pode pausar e fazer a leitura, ou primeiro me ouvir lendo, depois ler também acompanhando, ok? E depois nós fazemos algumas breves reflexões. Então, vamos lá. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. Da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. Ok? Então, é isso que o primeiro capítulo vai tratar. Primeiro ponto. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes,
se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. Eu acho que essa é uma das introduções mais marcantes para mim de qualquer obra, porque ele já começa citando o Evangelho de João, e o Evangelho de João tem um profundo impacto na minha alma, porque para mim é o mais excelente de todos os evangelhos, né? Ali há mais pessoalidade e há uma percepção muito clara de como João enxerga a Jesus como Deus. No Evangelho de João está repleto de simbolismos, e isso também enriquece demais a leitura desta obra. Então, essa primeira citação, quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor, nos remete ao capítulo 8 do Evangelho de João. E Jesus, como retratado por João, está sempre colocando duas divisões muito claras, há sempre luz e trevas, há sempre bem e mal. Então é sempre essa dicotomia, há sempre uma divisão muito clara entre as prioridades e aquilo que de fato importa, ok? E mais especificamente a partir do capítulo 8, capítulo 9, Cristo vai sempre se dizer como a luz do mundo. Então no capítulo 8 ele está falando sobre isso, e no capítulo 9 ele também cura um cego de nascença. E quando ele chega diante do cego de nascença, ele diz: eu sou a luz do mundo. E ali, diante daquele cego, ele cura a visão daquele cego. Tá bom? Então, a primeira coisa que ele diz é: quem me segue não anda nas trevas. E a reflexão que eu gostaria de trazer a vocês hoje é esta, em primeiro lugar. Cristo nos tira das trevas. E a verdade é que, enquanto nós não conhecemos a Cristo, nós estamos caminhando como que tateando pelas coisas. Nós não somos capazes de perceber, né? Todas as vezes que eu vou dormir, que eu apago as luzes aqui, eu sempre acabo esbarrando em alguma coisa, e você chuta alguma mesa, bate em alguma coisa, porque é difícil nos conduzirmos em um lugar que está escuro. Principalmente se nós não percebemos os obstáculos que neles estão, principalmente se nós nunca o conhecemos antes. Então, de certo modo, eu consigo transitar melhor no meu quarto, porque enquanto está dia, eu sei onde as coisas estão posicionadas, e de noite, eu mais ou menos sei me movimentar por aqui. Mas quando nós estamos em completas trevas, fica cada vez mais difícil de percebermos ao nosso redor. Mas aqui Cristo nos garante que quem o segue não anda nas trevas. Cristo é de fato a luz. Então, nós, através da luz, né, nem sempre nós conseguimos contemplar diretamente uma luz, mas através da luz nós conseguimos enxergar todas as outras coisas, não é mesmo? Se nós olhamos para uma luz por muito tempo, a nossa visão começa a se desgastar, né, começa a se cansar, e a gente precisa desviar o olhar. Mas através da luz eu consigo enxergar todas as outras coisas de modo que a minha vista não se canse, de modo que eu consiga perceber com mais clareza os seus detalhes, não é? Então, isso é muito interessante. Então, Cristo, ele é esta luz de fato, porque ao olharmos para ele, todas as outras coisas ficam mais claras para nós. E o autor prossegue: são estas as palavras de Cristo, pelas quais somos advertidos, que imitemos sua vida e seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Então, através dessas palavras de Cristo, ele está nos convocando. Quem me segue não anda em trevas, não é? E se nós não queremos viver em trevas, é necessário que sigamos a Cristo. É necessário. E como nós o seguimos? Nós somos advertidos a imitar a sua vida e os seus costumes. E é interessante porque quando somos crianças, nós aprendemos somente através da imitação, não é? É interessante quando nós vemos uma criança crescendo, porque do jeito que um pai ou uma mãe agem, a criança vai aprender. Ela vê na TV, ela vê
através dos pais, das palavras que os pais pronunciam, e essa criança vai absorvendo aquilo. E aos poucos ela começa a imitar, não é? Ela começa a ouvir papai e começa a tentar falar, né? Papa. Ou ouve mamãe e começa a falar mama, não é? Começa a tentar pronunciar aquilo e nós achamos isso esplêndido. E conforme a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a utilizar mais esses vocabulários, né? Então a gente vê muitos vídeos de criancinhas que respondem de uma maneira que a gente não espera, ou se comunicam muito bem, e isso de algum modo nos surpreende. E a criança, ela está aprendendo através da imitação a incorporar essas palavras nela. Através da imitação, através da repetição constante, uma hora aquilo passa a fazer parte dela. É isso que nós podemos chamar de vícios e de virtudes. Um vício é um hábito, assim como a virtude é um hábito. Se eu exercito a covardia, a tendência é que eu continue a ser covarde. E se eu exercito a coragem, a cada momento em que sou corajoso, eu me torno mais corajoso. Esse é o grande dilema da coragem, não é? Se nós vamos nos tornando corajosos, então eu perco medo de matar determinado bicho. Depois eu vou perdendo medo de bichos maiores, até que eu consigo enfrentar um animal maior. Então, naturalmente, a coragem vai como que um degrau que nós vamos subindo. E os vícios, então, por exemplo, a covardia, a preguiça, são como degraus que nós vamos descendo. Ok? Então, tanto o vício quanto a virtude são hábitos que nós devemos exercitar em nós. Devemos aprender e praticar diariamente. Então, o que o autor está nos dizendo aqui é que, do mesmo modo que quando crianças nós imitamos os nossos pais, imitamos a sua vida e os seus costumes, agora que somos filhos de Deus, devemos aprender a imitar a Cristo. E que baita desafio que é. Mas nós só aprendemos a imitá-lo se nós o observarmos. E como que nós observamos? Como podemos observar a Cristo hoje em dia? Ora, Cristo não está fisicamente diante de nós, como esteve diante dos apóstolos. Mas o que nós temos é as Escrituras, nós temos a Bíblia para poder contemplar aquilo que Jesus fez e como agiu. E temos também a vida dos santos. Então, ao olharmos alguém que já imitou a Cristo, como se fosse um irmão mais velho nosso, nós, ao observarmos este exemplo e imitar este exemplo, naturalmente nós estamos aprendendo a imitar a Cristo. Então, se nós temos aqui registrado no livro para observarmos os ensinos de Cristo e aprender a imitá-lo diariamente, nós temos em espécie viva os santos e pessoas ilustres que obedeceram pela fé a Cristo e aprenderam a imitá-lo. Então olha que interessante, nós temos duas fontes muito vivas e que não se contradizem, ok? Porque um santo de fato ele deve ser no mínimo bíblico, né? E é através da Bíblia também que nós produzimos estes santos, pessoas que obedecem a Cristo e que aprendem a observar a Cristo. Então, o modo de imitarmos, de aprendermos a imitar a Cristo em sua vida e seus costumes, e sairmos das trevas, é observando o próprio Cristo através dos evangelhos e através da vida dos santos, olhando esses homens fiéis que obedecem e respondem com um sim àquilo que o Senhor os chama. São exemplos de fé para nós. E conforme nós vamos imitando, e no começo pode parecer engraçado, assim como nós damos risada de quando uma criança faz algo imitando um adulto. E no começo pode parecer cômico, né, essa imitação, porque ela parece sempre falsa, fajuta. Mas com o tempo, ao imitarmos estes comportamentos, nós vamos nos parecendo, nos conformando mais. E aquilo que antes era exterior e dos outros passa a ser interior e nosso. Passa a ser algo profundo para nós. Então, de fato,
este é o caminho que eu e você precisamos aprender a percorrer. E como eu falei, a fé é um cultivo e precisa ser diário. Como nós praticamos a nossa espiritualidade diariamente? Através da leitura diária e reflexiva dos evangelhos. Então, a minha recomendação para você, comece a partir de Mateus 1. Pegue lá Mateus 1 e leia o capítulo. E comece a meditar naquilo. O que esse texto quer ensinar para mim? O que eu devo aprender com esse texto? E meditar. Permitir que esta palavra se cultive no seu coração. E diariamente você vai lendo um capítulo do Evangelho. Você não precisa ler 20 capítulos por dia. Porque a verdadeira meditação se faz com calma, né? É como uma vaca que precisa ruminar a comida e deixar com que aquela comida fique por um tempo. De certo modo, as palavras do Evangelho também precisam germinar no nosso coração e precisam de tempo. Então, diariamente, com calma, sem pressa. Se fizermos essas práticas, nós vamos nos alimentando. Outro modo também, lendo a biografia dos santos, vendo homens piedosos, vendo o exemplo deles durante a história da igreja e como eles se deixaram impactar pelas escrituras e pela tradição viva da igreja. Como nós podemos absorver isso e aplicar na nossa espiritualidade. Tá bom? Mas uma leitura diária, pausada e refletida das escrituras, com certeza será muito efetiva para nós. E a minha recomendação para vocês, acho que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas a minha recomendação para vocês é que vocês se inscrevam no programa do Ítalo Marcilli, o Plano de Vida, tá? Ali tem muitas ferramentas diárias para o nosso cultivo espiritual. Então, tem audiobook do Evangelho, caso você sinta dificuldade para ler, mais incentivo que você leia e também ouça lá, além de outras práticas espirituais para que vocês se desenvolvam diariamente, ok? Isso é fundamental. E, só para concluirmos aqui, ele coloca: se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. E assim ele conclui: seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. E essa é a última lição que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, além de aprendermos a imitar os modos, a vida e os costumes de Cristo, o nosso principal empenho para essa imitação é meditarmos sobre a vida de Cristo. É interessante porque é o principal empenho. Muitas vezes nos empenhamos nas coisas dessa vida, não é? Nós nos empenhamos para passar em vestibular, nós nos empenhamos para passar em entrevista de emprego, nós nos empenhamos para conquistar a garota ou o garoto desejado, nós nos empenhamos para casar, para fazer filhos, para cuidar dos filhos. E quanto nós nos empenhamos na nossa vida espiritual? E que de fato é mais importante do que todas as outras coisas. Mas isso não significa que não devemos nos empenhar nas demais coisas. Mas antes, nosso principal empenho deve estar em meditar sobre a vida de Cristo. Porque meditando sobre a vida de Cristo, nós vamos conseguir ser melhores no nosso trabalho. Nós vamos ter relacionamentos melhores no nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso cônjuge, em tudo quanto nós nos dispormos. É como que será regado pela nossa meditação na vida de Cristo. Todas as outras coisas vão exalar um perfume, onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos. Tudo que fizermos estará perfumando aquele ambiente com o aroma de Cristo. Porque nós estamos priorizando a meditação nas coisas espirituais. Isso é mais importante do que todo o resto. Espero que tenha feito sentido para vocês, que ajude para que vocês cresçam espiritualmente, que Deus os abençoe nesse dia e nos vemos amanhã. Um grande abraço e até a próxima.